Olá, Olá, tô tudo meio, desca- certo? tô meio Estamos aí? despenteado. Coisas da quarentena. Sim, se não tiver assim, se você não tá assim, você tá quarentenando errado. Com certeza. Basicamente isso. Tudo Mas bom? estamos aí, né? Como dá para estar. Estamos aí como é possível estar. É, Então, pessoal, a gente está aqui com o Túlio. A gente vai falar sobre os protestos aqui nos Estados Unidos e agora em outros países, outras cidades. E o Túlio, ele vem pesquisando pensadores negros, movimentos mobilizados pelas pessoas negras, por direitos, requisitando uma coisa ou outra, que é isso, né? Ontem eu até estava conversando com os amigos e é isso, a gente não tem... Os direitos não são vitalícios, então assim, não tem como dormir, porque se você cochilar hoje, amanhã alguém vem e passa a faca no direito que você conquistou ontem. Com certeza. É, e Túlio destrinchou a produção de um filósofo extremamente importante para a gente. Vou deixar ele falar, na verdade. Túlio, quem você é, o que que você tem estudado e por que é que a gente está te ouvindo, inclusive. Maravilha. Bom, primeiro de tudo, boa tarde, Ceci. Boa tarde, pessoal que está aqui na live. Muito bom. Obrigado pelo convite. Obrigado por me receber aqui. Eu sou o Túlio, né? Eu sou sociólogo de formação. Atuo como curador de conhecimento na Inexplorato. E em relação às minhas pesquisas ou coisas que eu tenho me interessado, esse tema ele se localiza em uma das coisas que eu estava estudando um pouco antes do meu doutorado, né, que meu doutorado acabou vir, é um ramo disso que parece que não tem nada a ver, mas tem muito a ver, né? Porque parte de um dos caras que eu tenho me debruçado, que é o Cornel West, que é um filósofo e um teólogo norte-americano, foi professor de diversas instituições, atualmente ele está em Harvard como professor de filosofia pública, né? Que já diz muito, né, aonde ele está. E o Cornel West ele tem aparecido, como ele tem recorrentemente aparecido, né, em protestos e em momentos de protestos, porque ele é uma voz pública, né, um intelectual público que sempre salienta ou tenta trazer reflexões sobre problemas que envolvem experiência racial, mas as questões de classe, as questões socioeconômicas que envolvem os Estados Unidos. Essa conversa, essa reflexão sobre protestos negros, para mim, surge mais recentemente com a questão do Black Lives Matter, né, o movimento lá de 2014, 2015, 16 mais ou menos, que eram os protestos de ruas que estavam colados com a violência policial, mas não só, né, com o sistemático do racismo, da questão econômica nos Estados Unidos, e que tem a ver com outro intelectual negro que eu estudava, que é o Abdias Nascimento, né, que é alguém que fala sobre o protesto, fala sobre a raiva, fala sobre a revolta. Acho que são coisas que a gente pode esboçar aqui na nossa conversa. Ótimo, ótimo. E Túlio, a gente tem assistido o que tem acontecido por aí depois do assassinato do George Floyd. E é isso, o Floyd é mais um, né? Antes dele, houve outros, muitos outros. É o que a gente fala assim, uma série de casos isolados, né? Todo dia um caso isolado novo em algum lugar. E o Cornel West, ele tem sido ouvido pelas TVs e ali pelos jornais, e ele falou uma coisa muito interessante que chamou minha atenção, que foi sobre essa questão de que os protestos que estão acontecendo hoje, eles são um sintoma da falência das nossas escolhas das escolhas políticas que fizemos, Uhum. especialmente políticas econômicas, as escolhas econômicas que a gente decidiu fazer para chegar até aqui. E essas escolhas têm custo de vidas como vidas do George.
Então, quais são essas escolhas e por que que o George morreu dentro dessa situação? Ótimo, ótimo ponto. Tem uma coisa que o Cornel West fala que acho que até para nós aqui no Brasil faz muito sentido, mesmo que a nossa realidade seja diferente por questões estruturais, etc. Mas tem três coisas que marcam a forma como o sistema capitalista tem se desenvolvido nos Estados Unidos, né? E isso tem direta relação com a realidade das pessoas negras, né? A primeira delas é o que ele chama de fundamentalismo no livre mercado, né? O capitalismo ele não veio só como um sistema para organizar a sociedade das formas de relações de troca, enfim, mercadoria, etc e tal. Mas ele também vem com uma carga moral muito forte que acredita que a única solução possível dentro da realidade social é o livre mercado, né? É deixar tudo aberto, né? Deixar fazer com que todas as esferas da vida sejam atravessadas pelas relações de troca e venda, enfim. E isso envolve, inclusive, a forma como as pessoas são vistas, né? As pessoas são vistas não como pessoas, mas como capital humano, né? Como pessoas que têm preço, que têm valor, enfim. Né? E se produzem, se não produzem o suficiente, né? Se elas colaboram o suficiente, inclusive. Exato, se elas de fato, se elas têm valor, né? Se elas têm valia. A segunda coisa que envolve esse processo é o militarismo agressivo, né? Que ele chama de militarismo agressivo, mas é um processo de militarização da sociedade, né? Os conflitos sociais ou os problemas sociais, eles começam a ser resolvidos com a chave da violência, né? E a violência organizada, seja pelo aparato do Estado, no caso a polícia, o SWAT e os seus órgãos de inteligência e mão armada, de fato, né? E é importante lembrar da inteligência, porque o militarismo ele não acontece só com a arma na mão, né? Ele acontece quando você tem grupos, institutos, cabeças pensantes que estão desenvolvendo uma inteligência contra a militar, contra a própria população, né? E, pelo terceiro elemento, o autoritarismo, né? Junto com o fundamentalismo do livre mercado, esse aumento do processo de resolver problemas com a violência, a militarização, você tem o autoritarismo, você tem essa coisa de impor, né, por todas as formas possíveis e impossíveis, o que deve ser determinado. Isso tem um peso enorme na população negra, porque, historicamente, é a população que se encontra num lugar mais vulnerável, né? A população negra é a população que é vista como ninguém, né? Ela é uma população que já vem com uma forte carga histórica, né, de vulnerabilidade, de subalternidade na sociedade, de situações marginais, e esse lugar de segunda classe, esse lugar de uma não integração total, ele permaneceu durante todo o século XX. E mesmo com a luta dos direitos civis, que trouxe algumas possibilidades, você teve a implantação, por exemplo, das cotas, né, das ações afirmativas, tudo isso não garantiu que você tivesse uma real inclusão na sociedade norte-americana. Essa inclusão, ela aconteceu por pedacinhos, né? Por indivíduos pontuais, mas não como um coletivo. Então, isso é importante de entender, porque por trás desses protestos, né, por trás da ponta do iceberg muito dolorosa e muito violenta, que é a violência policial, são as vidas que são ceifadas, né, você tem uma estrutura socioeconômica, cultural, política e racial, né, que mantém os George Floyds, que mantém os Trayvon Martin, que mantém a Sarah Brainerd, que mantém a Breonna, esqueci o sobrenome dela, que foi assassinada há 3 semanas atrás, né, nessa situação de constante vulnerabilidade, nessa possibilidade sempre delas serem violentadas, delas serem assassinadas, enfim. É importante ter isso em mente. E aí, só para adicionar um outro ponto que também é importante, e acho que diz muito sobre a situação de muitas dessas pessoas negras, é que não é só a questão material que explica, né? A gente também tem que olhar a condição subjetiva delas, né? Essa sensação de que elas não são devidamente inseridas, essa sensação de que elas não encontram espaço, de que elas não conseguem se organizar ou de alguma forma têm respeito e respaldo da sociedade, gera uma sensação de falta de laços, né? Gera uma sensação de falta de sentido. E isso é muito importante, né? Porque a gente fala de uma população que já está numa realidade material marginalizada, vulnerabilizada, e que sente que não pode fazer nada a respeito disso, né? E de uma forma muito ampla, ela acha que, mas eu não tenho o que fazer, né? Por que eu vou fazer? O que vai acontecer?
né? E isso é importante porque, com certeza, alguém que está ouvindo aqui vai falar assim, ué, mas por que você está falando de pessoas que sentem que não podem fazer nada se a situação atual são dos protestos, né? São das pessoas que estão na rua declamando, etc e tal, né? É importante entender que, ao mesmo tempo que essa depressão moral e social acontece, você também tem o desenvolvimento da raiva. A raiva é um afeto muito importante para a gente entender o que está acontecendo. Raiva essa que, principalmente aqui no Brasil, por conta da democracia racial, a gente tende a entender que, ai não vamos ser raivosos, né? A raiva faz mal, a raiva envenena a alma, envenena a raiz, né? Mas a raiva é um afeto fundamental para a transformação. Porque a partir da raiva que você tem a insurgência, que você tem o protesto e você tem a consciência. Falei demais, né? Não. Você citou aí o nome de várias pessoas que foram assassinadas antes do George. E é bom a gente pontuar que o policial que ajoelhou sobre o pescoço do George já matou outras pessoas negras. O George não foi o primeiro, né? Ele foi chamado para poder socorrer um chamado de violência doméstica. E chegou no lugar e matou um homem negro. Então, não foi pode não ter sido uma coisa tão... Porque, se eu não me engano, ele alegou que o homem resistiu e que ele teve que... Mas como que a gente acredita na palavra de um homem que é capaz de ajoelhar no pescoço de outra e a matar dessa forma, né? É impossível a gente pensar. E isso não é só lá. Eu estava vendo os policiais que são envolvidos na morte de João Pedro, que foi esse adolescente que foi morto dentro de casa aqui em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. E o policial envolvido nessa ocorrência, ele já foi envolvido em outras mortes, ele já foi processado por violação de cena de crime, ele alterou a cena do crime que ele era envolvido, sabe? Então, assim, as dinâmicas são muito parecidas. Sim. E quando a gente vê, por exemplo, aquele artigo que o Mourão publicou no Estadão, falando que a gente tem mania de importar problemas, a gente vê, tipo... Você não quer enxergar que os problemas são exatamente os mesmos, né? O que muda é só a geografia. E quando a gente vê essa situação de que tanto o policial que matou Floyd, quanto os policiais que estão envolvidos na morte de João Pedro ali, seguindo suas carreiras, né? O que isso significa? Por que eles são autorizados a continuar trabalhando, por exemplo? Ótimo ponto. Nossa, acho que assim, tem várias coisas, eu vou tentar pontuar algumas delas para a gente conseguir trabalhar. A primeira é do próprio uso da linguagem da violência. E essa forma de agir, até não só a truculência, mas essa coisa da recorrência, se tem relações e coisas que são, né, tanto lá quanto aqui, que são próximas. E são, né? Acho que tem vários elementos. Tem coisas que são muito particulares, claro, da realidade social e histórica de cada país, mas tem coisas que são muito próximas, são muito parecidas, né? A questão da violência, da truculência, sem dúvida, né? Essa linguagem de agir dessa maneira. E tem uma coisa muito interessante desse tópico que cruza muito com um outro universo que eu tenho pesquisado e tentado entender melhor, que é o universo de masculinidades, né? No universo de masculinidades, quando você vê os estudos que falam sobre violência dos homens, etc. e tal, uma das coisas que você identifica, né, porque a violência, ela também é uma das formas de manifestação para homens desempenharem, né, performarem o seu modo de ser entendidos e vistos como homens numa sociedade patriarcal, né? E é muito interessante quando você olha as pesquisas que falam sobre homens que cometem violência, inclusive violência em casa, né, com a conge, né, com as conge, as conja e tal, você percebe um padrão constante dessa violência, né? Essa violência, ela vai ampliando, ela vai aumentando, começa com um xingo aqui, um tapa ali,
E ela vai crescendo até o momento onde ela pode se tornar, né, e muitas vezes se torna, um feminicídio, né, letal. Esse padrão, de alguma forma, é próximo com o que isso você está me narrando, né, de policiais que estão numa situação, né, agentes da lei que podem exercer legitimamente a violência. Eles começam com pequenas ações, né, um albuzinho de autoridade aqui, um flagrante forjado ali, e isso vai escalando de uma maneira onde isso pode se tornar, como a gente tem visto, e é não só lá como aqui, né, essa violência sistemática contra pessoas que, claro, sempre tem cor, tem classe, tem lugar onde acontece. É importante observar, né, porque, no fundo, a gente tende a querer responder só olhando um aspecto, né? Essa violência ela é resultado da violência do Estado racista que nós vivemos. Sim, ela é, também, né? Mas ela também é resultado de uma linguagem de violência construída numa sociedade que é patriarcal, que é colonialista, que é racista e capitalista. Ela também é resultado de como essas instituições, como a polícia, né, os órgãos que regulam, enfim, esses agentes, não conseguem perceber, não conseguem captar como essas pessoas já estão agindo. Tem um dado interessante desse policial, por exemplo, do que matou o George, que não só ele já tinha histórico de outras violências como policial, como a esposa também pediu o divórcio. Né? E o que vem se tentando entender é que provavelmente há histórico de violência dentro da casa. Isso obviamente ainda não se sabe, né? Mas as peças vão sendo juntadas e aí você entende que na verdade tem uma escalada de violência na vida dessa pessoa, na forma como ela aplica, e essa violência responde a uma questão estrutural, né? Onde ela pode exercer essa violência, né? A gente lembra, por exemplo, das manifestações de 2013, no Brasil, quando a sociedade ficou chocada, né? O policial atirando no olho da jornalista, os policiais batendo nos manifestantes na Avenida Paulista, né? Aí no Rio, na Cinelândia, né? Mas essa violência, ela já é uma linguagem histórica, é uma linguagem de décadas, é uma linguagem de séculos, que as pessoas da periferia já conhecem ela, né? As pessoas da periferia, com ou sem protesto, já são vítimas dessa forma truculenta, né? Da bala que não é de borracha, do cacetete que não é de borracha, né? Ou alguma coisa que machuque menos, dos métodos de tortura e violência, de autoridade. Então, assim, isso é uma questão que já está colocada. Agora, tem uma coisa pontual, e tentar ser rápido também para não ficar falando um monte, que tem muito a ver com o texto do Mourão, que tem a ver com uma coisa que está acontecendo nos Estados Unidos, mas de uma forma diferente, né? No Brasil, para falar de raça, para falar da questão da violência estrutural do racismo, a gente tem que falar das ficções que foram criadas para fingir que isso não existe, né? Uma delas é a democracia racial. Apesar dos movimentos negros há décadas estarem lutando contra essa ideologia e há décadas já terem mostrado como isso de fato é uma falácia, como ela constrói ficções que são ficções úteis para quem a priori está no poder ou se beneficia dessa estrutura racista, a democracia racial ainda está pelos vapores. E uma das coisas que a democracia racial nos coloca é a evitação do conflito racial. Essa ideia de que não, no Brasil não tem problema, no Brasil... Imagina, isso é coisa dos Estados Unidos, né? Isso é um problema norte-americano. Aqui a gente nunca teve leis segregacionais, aqui a gente nunca teve apartheid, né? Que também é uma outra discussão à parte. Mas essa evitação do confronto e do conflito para se falar de raça faz com que a gente também crie essa ilusão que, a violência racial ou uma violência baseada no racismo não existe, e dois, quando acontece, ela é pontual. É por isso que a gente vive falando de incidentes e acidentes. Foi um incidente que aconteceu, né? A polícia, lembra, eu acho que foi uma das primeiras histórias gravadas, né? Pelo menos a grande mídia no Brasil, né? Polícia em Diadema em 1997. Foi um incidente, né? Morte de João Pedro, foi um incidente. Morte de Ágata, foi um acidente, né? Então, são sempre coisas que são pontuais, porque a dificuldade de confirmar, de aceitar que esses conflitos, eles ocorrem, e eles são sim, né, ancorados nas questões de raça, de classe, de território, né, uma estrutura histórica econômica brasileira, faz com que a gente evite juntar as pontas e a gente esteja sempre falando sobre historinhas, né? Um incidente aqui, um acidente ali, enfim. Isso realmente é algo que, num momento como esse, a gente tem que aproveitar a oportunidade para falar sobre isso, para falar sobre como isso não
isso não é um acidente, isso não é Não é uma algo exceção. pontual, não é uma exceção, né? Isso faz parte de uma história que continua, aconteceu, acontece agora e provavelmente, infelizmente, vai continuar acontecendo a menos que a gente não enfrente isso de uma forma mais séria. Você levantou bons pontos e marcando aí a questão de raça, classe e território. Isso ficou muito óbvio para a gente na semana passada, quando a gente viu o vídeo daquele policial em Alphaville, em que o policial, ele não foi só desrespeitado, não, ele foi humilhado, Sim. né? E aquele empresário ali, aos gritos, dizendo que você é um pobre coitado, você está aqui porque eu te pago, eu ganho 300 vezes o que você ganha, você é um filho da puta que vem aqui na minha casa mexer como se diz, mexer nas minhas gavetas. E ele foi chamado por uma questão de violência doméstica, e aí a gente faz o ciclo completo de novo. Então ali você vê tudo que você pontuou, todos esses recortes que você pontuou em um caso, um resumo, Sim. né? Então é uma coisa bem, não tem outra palavra, é a nossa estrutura. A gente é fundado dentro dessa poça aí, né? E o que a gente vê é do tipo, absolutamente, como você mesmo pontuou, não tem interesse em se discutir, porque são exceções, então a gente não tem o que discutir aqui, né? E dentro do que você chamou da questão da democracia racial, o Mourão fez questão de pontuar que não existe ódio racial no Brasil, né? Então ele coroou isso, e é bom a gente frisar que ele fez todo esse discurso ancorado no discurso de um escravocrata. Então, assim, a pessoa que ele elegeu para poder puxar o raciocínio dele era uma pessoa que tinha como propriedade 600 pessoas, né? Então, é muito suco de Brasil isso É tudo. muito suco de Brasil. É muito. Aliás, esse é um ponto interessante, né? Infelizmente, a gente está hoje aí às voltas dessa história do menino Miguel, né, de 5 anos, que infelizmente, por questão de negligência, foi morto, né? Eu digo que foi morto porque é isso, a negligência levou a toda uma série de condições, né, efetivas para que essa criança, né, caísse aí do 9º andar. E é triste porque, na real, o que a gente está vendo é uma série de tipos ideais, de histórias que elas representam aquilo que está nos livros, está os pensadores, as pensadoras estão falando, e eu acho que a riqueza, e eu coloco aspas nessa palavra, né, porque no fundo é muita tristeza, é muito sofrimento que está por trás dessas histórias, mas a riqueza de tudo isso é que, como a gente está falando mais sobre isso publicamente, como as pessoas estão tendo acesso a mais textos, como as pessoas estão tendo acesso a mais vídeos, a lives como essa e com outros pesquisadores e pesquisadoras tão importantes que estão, né, brindando as pessoas com suas pesquisas, suas reflexões, a gente consegue juntar os pontinhos, né? Eu posso dizer com toda certeza que hoje, cada vez mais, as pessoas, né, claro que tem que fazer um pouquinho de esforço, né? Que também esse também é um tópico aí para uma outra conversa, mas cada vez mais as pessoas, elas têm acesso a um conhecimento, elas têm acesso a uma informação que permite com que elas entendam o que está acontecendo, né? Essas histórias, elas não estão sendo mais aceitas como histórias de ai, nossa, meu Deus, que tristeza, olha só, né? É claro que há esse sentimento, mas as pessoas já estão colando, né? A hashtag, por exemplo, Justiça para Miguel, ela está colada com uma série de elementos. E quando você olha aquela história, né? Meu Deus, né? É um bingo aquilo, né? Você É um só fica assim, bingo. tipo, Fala tudo. pá, 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 pá. A última coisa que eu vi hoje é que ela era funcionária da prefeitura, meu Deus. Ou seja, todos esses elementos, eles vêm com uma série de informações que a gente cada vez mais tem acesso hoje, né? E que isso é muito positivo, porque isso faz com que nós, enquanto sociedade, consigamos entender o que está acontecendo, né? E a partir do que está acontecendo, agir a partir disso, se manifestar a partir disso, né? Que tem a ver com os protestos, né? Tem uma frase do Abdias, né, quando ele escreveu um livro em 68 chamado Negro Revoltado, né?
E ele, boa parte desse livro ele se inspira no Albert Camus, que tem um livro chamado O Homem Revoltado e tal. E tem uma frase que ele puxa do Camus, né, para falar sobre a questão racial no Brasil, que é: a consciência gera revolta, né? A revolta, ela é alimentada pela consciência, e a partir do momento que você está consciente do seu estado, você vai se revoltar, né? Você vai agir e você vai transformar aquela raiva, né, afeto, com a consciência, né, as informações, com conhecimento, e você vai transformar isso numa ação, que vai ser um protesto, que vai ser uma hashtag, que vai ser a mobilização social, que vai ser a gente falar sobre isso, né, ter uma live sobre isso, ter canais de TV, porque a minha TV fica aqui, então eu sou muito, eu falo e aponto as coisas, né? Canais de TV fazendo conversas com especialistas. Então, tudo isso mostra que a gente está mais consciente, a gente está mais revoltado, e a tendência é isso crescer, e isso é muito bom, né? É muito ruim que tudo isso continue acontecendo, e que provavelmente vai continuar acontecendo, mas a revolta, sem dúvida, ela é um fator fundamental para a transformação, para que a gente saia dessa condição, né? Desse estado que também parece um estado de letargia, mas não é, né? Enfim. No último fim de semana, a gente teve um protesto semelhante ao Black Lives Matter aqui, por causa do João Pedro, e ele foi replicado em outras cidades. No próximo domingo haverá mais um. E eu queria colocar 2 pontos aqui que eu acho que coroam a situação aqui, já para a gente caminhar para o fim, que é a questão de que, como a imprensa cobre esses protestos, né, fica todo mundo muito preocupado com as vitrines, né? Afinal de contas, João Pedro já se foi, então vamos cuidar das vitrines. E são capazes de invalidar todo esse ciclo, tudo que você disse sobre essas violências de muitos e muitos anos, décadas, séculos. Invalidam essa violência sistêmica, invalidam a dor da mãe que perdeu um filho, invalidam o sangue de João Pedro, porque uma vidraça foi quebrada. E como você estuda essa questão tanto do neoliberalismo e desses arranjos econômicos, eu queria que você tentasse explicar, dentro desse pouco tempo que a gente tem, como que esses links se dão a ponto da pessoa se preocupar com o banco que teve a vidraça quebrada e conseguir invalidar toda a mobilização de pessoas por causa da vida de uma criança e tá tudo bem. Nossa, é uma questão muito complexa. Eu vou tentar organizar a resposta de uma maneira rápida, pontual, enfim. E que vai soar difícil, mas as pessoas se preocupam com a vidraça porque elas se veem nelas. E é muito importante isso, porque diz muito sobre o neoliberalismo. Uma das coisas que o neoliberalismo faz, ou desse momento, ou a forma como o capitalismo está acontecendo, está se desenvolvendo nesse momento, é que nós internalizamos para nós mesmos uma lógica de que nós somos uma empresa, né? Os sujeitos não são mais pessoas, nós somos sujeitos empresariais que cuidamos de nós mesmos, nós investimos em nós nos vemos como propriedades, nós nos vemos, né? Por isso que se discute tanto em capital humano, se fala tanto em investimento, né? Você não vai pagar por tal coisa, você vai investir nisso, né? Eu vou me desenvolver dessa maneira, etc e tal. E é muito interessante porque as imagens que são construídas publicamente são imagens do objeto, são imagens da propriedade. Então, é a propriedade que eu acabo validando mais, que eu acabo atribuindo mais valor, porque de alguma maneira eu me vejo naquela propriedade, né? Eu não me vejo no sofrimento coletivo, eu não me vejo no problema social, até porque, junto com esse modelo de internalização, né, que a gente chama isso de forma de subjetivação, né, o nome mais feio, né, forma de subjetivação do modelo empresa, nós também temos o acirramento da concorrência, né? Uma das coisas que um dos efeitos colaterais e que é fundamental para a reprodução do neoliberalismo é que nós internalizamos a lógica da concorrência, a lógica da competição como forma de interagir no mundo. Isso significa que nós estamos cada um por si só. Todos estão sozinhos, cada um em sua empresinha, competindo contra a empresinha do outro, né? Viver dessa maneira faz com que dificilmente a gente consiga olhar para o outro e enxergar a dor dele. Consiga se conectar com aquela dor que está acontecendo. Mesmo que
num momento como esse, a gente esteja falando tanto de empatia, de olhar para o outro, etc e tal. Esses discursos, na verdade, eles ocorrem, mas o fundamento do dia a dia, né, a realidade como ela se dá, é a da concorrência, é a do individualismo. Então, é muito difícil e é triste, porque isso não é uma coisa racional. As pessoas não acordam pensando, hoje eu vou proteger vidraças e eu quero que as pessoas protestando morram. Não, ou sejam violentadas. Não, não é, pelo contrário. Muitas até têm um apreço, principalmente as pessoas que são progressistas, etc e tal. Mas o ponto é que é muito difícil, porque a imagem que ela construiu de si mesma, ou tem construído de si mesma, tem muito mais a ver com uma lógica da empresa, com a lógica da propriedade, do que a lógica do coletivo, a lógica do bem comum. Né? E é por isso que discutir isso hoje em dia e mostrar como essas coisas estão todas conectadas, né? Falar de violência racial é falar de um modelo de sociedade que entende que tem pessoas que merecem apanhar, que merecem estar numa situação subalterna e que, consequentemente, estão em condições sociais e estruturais piores e que, por conta disso, elas mantêm um nível de desigualdade e essa desigualdade mantém um nível de competitividade na sociedade, que mantém, etc, etc, etc. Ou seja, essas coisas estão todas conectadas, né? E falar sobre isso toda vez que alguma coisa dessas aconteça, né? Haja paciência, haja ouvidos e, apesar de eu falhar miseravelmente nessa tarefa, haja didática. Né? Porque é muita coisa acontecendo, né? É muitos temas, são muitos conceitos, são muitos repertórios que, ainda bem, né, por enquanto, né, dado as coisas como tem acontecido, você vê como tudo se casa, né? A academia, as universidades, ela tem investido em pesquisas para conhecer, entender e identificar isso, trazer isso para o debate público, trazer isso para que as pessoas tenham acesso, né? Então, é importante a gente entender isso. E aí, voltando à frase, né, falada pelo Abdias, né? Da consciência nasce a revolta. Quando eu falo em revolta, não é só quebrar vidro, isso é uma visão muito manifesta, mas é entender a situação onde as pessoas estão mesmo, né? Será que, tem uma frase do Darcy Ribeiro que eu gosto muito, né? Precisamos inventar o Brasil que nós queremos, né? Que Brasil nós queremos? Que sociedade nós queremos? Quando a gente começou, por exemplo, agora na pandemia, a falar sobre novo normal, mas que normal da gente está falando, né? Que tipo de sociedade a gente de fato quer, né? A sociedade onde essas coisas estão acontecendo, onde a gente continua vendo vidas sendo ceifadas, caindo de andares ou morrendo de sufocamento de violência, ou a morte por minuto por conta de uma pandemia, né, que está acontecendo, e etc e tal, ou uma sociedade onde as pessoas estão protegidas, onde as vidas têm valor, onde as vidas são cuidadas, né? No fundo, essas conversas, elas dão a possibilidade da gente também ter essas outras conversas, né? Que quando a gente está pensando só em nós mesmos, como esse modelo empresarial que a gente acaba introjetando para nós mesmos prega, dificilmente a gente vai fazer essas perguntas, né? É interessante isso que você disse, porque esse novo normal, ele replica o modelo do antigo normal, basicamente. Inclusive, com pandemia, a gente tem visto que as pessoas negras são as que são mais vitimadas, né? E, por exemplo, a mãe e a avó de Miguel, elas tiveram o corona e foram obrigadas a continuar trabalhando. Então, assim, mais um elozinho do Brasil sendo Brasil. E, para fechar aqui, a gente viu que organizações civis, elas entraram na justiça para poder pedir que o governo brasileiro contabilizasse os casos de Covid mostrando raça. E o governo recorreu dessa decisão para dizer, não vou mostrar nada não, isso não é importante, né? Então a gente vê que todos esses elos para suprimir o direito sempre da mesma população continuam aí a todo vapor. E agora acho que eles estão mais cristalinos, né? A gente está conseguindo ver tudo assim com uma clareza ímpar. Com certeza. Então, eu queria te agradecer, Túlio. Eu sei que as conversas aqui são um pouco curtas para o tanto que a gente tem que falar, especialmente o momento em que a gente tem todo o direito de estar com muita raiva. Então, fica sempre mais difícil condensar o pensamento. Queria te agradecer por participar. Eu agradeço muito. E só para finalizar, eu só queria deixar para o pessoal
refletir um pouco, né? A gente falou bastante de revolta, a gente falou dos protestos, mas especialmente com o que está acontecendo nos Estados Unidos, né? E assim como aqui no Brasil também, lembrem-se que a violência policial, né, motivada por uma questão de um racismo antinegro, ela é uma forma de reproduzir o sistema, né, reproduzir essa lógica da violência, da exclusão, da segregação, mas ela também é aquilo que atrapalha, né? No caso dos Estados Unidos, atrapalha, porque atrapalha um discurso que vem crescendo nos Estados Unidos, que é de uma sociedade colorblind, né? Uma sociedade que não vê raça, né? E quando você tem uma violência motivada por questão racial, esse discurso cai por terra, né? E nos Estados Unidos isso tem a ver com a meritocracia, etc e tal. E no Brasil isso atrapalha pelo discurso da democracia racial, o discurso de que há harmonia e que não há conflitos. Então, quando a gente vê uma violência como essa, né? Seja a do João Pedro, seja como a do menino Miguel, isso também desmonta o discurso, né? Isso também gera conflitos e desconfortos, né? Principalmente para as pessoas que falam esse discurso, acreditam nesse discurso, mas principalmente para nós todos que somos vítimas desse discurso, né? Agradeço aí a oportunidade de conversar com vocês nessa coisa meio corrida e maluca, com quedas de internet, que faz parte, né, do nosso dia a dia. Isso sim é o novo normal, cair a internet. Isso faz muito, faz muito sentido. Mas é isso, muito obrigado, espero que o pessoal tenha gostado, enfim, e tenha sido proveitoso aí esses 40 minutinhos conversando com a gente. Então é isso, muito obrigada. Eu queria convidar você que está vendo a live, que assistiu isso, que acredita no jornalismo que o Intercept faz, que colabore com o Intercept lá no Catarse/Intercept. Continue financiando o jornalismo que você acredita. Obrigada. Tchau, Túlio. Tchau, obrigado. Um beijo.